Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito no livro de 1 Coríntios, sempre trazendo uma meditação e falando como você pode aplicá-la na sua vida nos dias de hoje. É sempre muito forte. As orientações que Deus nos dá nesse livro é muito forte. Hoje falando aqui do capítulo 11 e logo no início, no primeiro versículo, nós já temos algo muito forte, algo valioso, algo que se você aplica na sua vida, então você se dá bem em todas as áreas da sua vida. Dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte aqui no versículo 1: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo, ele orienta os coríntios a serem imitadores dele, como também ele é de Cristo. E aqui está a orientação básica, aqui está a mensagem: ser imitador, imitadora de Jesus Cristo. Quando a pessoa ela imita a Jesus em tudo, então a pessoa ela está se comportando de acordo com a vontade de Deus. Porque Jesus ele foi perfeito, Jesus ele imitou, ele fez a vontade de Deus em tudo. Então, quando nós imitamos a Jesus, nós assim estamos nos mantendo de acordo com a vontade de Deus. E o que é imitar a Jesus? Imitar a Jesus é agir como Jesus agiria. Antes de tomar uma decisão, pensar o que Jesus faria nessa situação. Isso é ser imitador de Cristo. Em todas as áreas nós podemos e devemos aplicar isso na nossa vida. Ser imitador, imitadora de Jesus Cristo. E assim, novamente dizendo, nós vamos nos comportar, vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Por sabedoria própria, a gente não consegue. Por entendimento próprio, por força própria, a gente não consegue. A gente não vai saber. Mas quando a gente passa a fazer como Jesus fazia, então nós estamos avançando, estamos progredindo e em tudo nós vamos ser prósperos, imitando assim o Senhor Jesus. Essa é a primeira meditação. A segunda meditação foi uma correção, mais uma das correções que o apóstolo Paulo ele deu para a igreja de Corinto. Porque qual era a questão dessa vez? A igreja de Corinto, o Senhor Jesus, ele deu a ordem, ele instituiu a ceia. Na noite em que o Senhor Jesus foi entregue, Jesus ele tomou o pão, deu graças, partiu a todos e fez o mesmo com o cálice. Então ali Jesus ele instituiu a ceia, fazei em memória de mim. Jesus ali ele instituiu a ceia. E então a igreja posteriormente começou a fazer também a ceia. E isso era para ser algo que edifica, isso era para ser algo que faz bem para a fé da pessoa. Só que eles lá em Corinto, eles não faziam dessa forma não. Eles faziam de qualquer jeito. Eles comiam ali a ponto de deixar outros sem e também eles bebiam ali a ponto de se embriagar. Eles podiam dizer, nós participamos da ceia do Senhor, mas na prática, na teoria eles praticaram, mas na prática eles não fizeram nada para Deus, eles não faziam nada com o peso espiritual. Eles comiam e bebiam, mas não faziam aquilo com peso espiritual, não faziam aquilo para edificar. E o apóstolo Paulo, ele chama atenção, ele corrige. Aqui no versículo 22 diz o seguinte: Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Eles desprezavam, era um desprezo eles fazerem aquilo. E quantas não são as pessoas que, de igual modo, hoje em dia, desprezam as coisas de Deus, porque assim como os coríntios, não fazem nada com
peso espiritual. Por exemplo, a pessoa fisicamente, a pessoa está dentro da igreja, a pessoa está lá na igreja. Só que espiritualmente, a mente da pessoa não está ali concentrada naquilo que a pessoa está fazendo. A pessoa, ela vai com o seu corpo lá na igreja, mas lá a pessoa ela está pensando o que vai fazer depois, a pessoa está preocupada com outra coisa, a pessoa ela está usando a mente dela para julgar outras pessoas. Então, a pessoa, ela até fez, ela até foi, só que espiritualmente a pessoa ela não teve nenhum proveito. E foi isso que os coríntios e era isso que os coríntios faziam. Eles se reuniam, comiam, bebiam o cálice e comiam o pão. Só que espiritualmente eles não agregavam nada. Está escrito, inclusive, que eles se juntavam não para melhor, mas eles se juntavam para pior, eles se juntavam para piorar. E não é isso que Deus espera. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que fazer ali nós temos que fazer para Deus fazer o melhor com a consciência, a mente ali em Deus. Nós temos que fazer de boa mente. Nós temos que fazer honrando a Deus. Nós não temos que fazer de qualquer jeito, não temos que fazer só por fazer. Se for para ser assim, então é melhor não fazer. Melhor é não fazer do que fazer e fazer de qualquer jeito, não fazer de forma que agrada a Deus. Então, essa foi a correção dada aos coríntios. Aí vem a orientação seguinte aqui no versículo 28, a partir do versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, preste atenção, examine, considere, analise a própria vida. Faça uma análise de você, uma análise no seu interior, o que está dentro do seu interior. Você tem feito as coisas de forma excelente para Deus ou você tem feito como que carregando um peso, você tem feito de qualquer jeito? Às vezes até mesmo no que diz respeito à ceia do Senhor. Você, estando na sua igreja para participar, você faz indignamente ou você faz honrando a Deus, você se examina a si mesmo e então você vai e você come do pão e bebe do cálice. Examine-se, essa é a orientação, porque aquele que faz indignamente, ele faz para a própria condenação. A pessoa pode achar que por ter feito, a pessoa está se dando bem, mas por fazer de qualquer jeito, a pessoa está fazendo para a própria condenação. Aí vem o seguinte, aqui no versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eis a razão de muitos fracos, muitos doentes, e aqui muitos que dormem. No Novo Testamento, a palavra dormir, né, era usado frequentemente para falar de pessoas que morreram. Jesus, ele disse, né, que Lázaro ele dormia quando Lázaro ele havia morrido. Então, por essa razão, há muitos fracos, há muitos doentes, há muitos que dormem, porque fizeram de qualquer jeito, porque faz de qualquer jeito. E de qualquer jeito, Deus não aceita. De qualquer jeito, não honra a Deus. Pode parecer que a pessoa, ela cumpriu. Ali na teoria, a pessoa cumpriu. Mas, espiritualmente, a pessoa, ela fez para a própria condenação, se a pessoa fez de qualquer jeito. Então, faça sempre o seu melhor para Deus em tudo que você fizer. Faça o seu melhor
e, assim como tivemos a meditação lá no início, seja um imitador, uma imitadora de Jesus Cristo. Inclusive, um complementa o outro, sendo um imitador, uma imitadora de Jesus. Então, a pessoa ela faz as coisas para Deus, não de forma indigna, mas a pessoa faz as coisas para Deus como que fazendo o melhor, porque a pessoa faz para Deus e ela imita Jesus. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se essa mensagem ajudou você, compartilhe ela com outra pessoa para mais gente também ser alcançada com a mensagem da palavra de Deus. Se você não é inscrito ou inscrita, eu convido você a se inscrever para você continuar recebendo os próximos vídeos, as próximas meditações que aqui forem postadas. Inscreva-se e ative o sino de notificações se você desejar. Deus abençoe a sua vida.